Já estamos de volta, agora 12h42 e voltamos aí com o nosso quadro Falando Economês. E a gente vai falar aí com um estudo que apontou que 1,5 milhão de famílias estão endividadas. E como é difícil, né? Quando você está numa situação onde você tem mais dívida do que dinheiro, é complicado sair desse buraco. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Maurício, que ele é planejador financeiro e vai dar dicas importantes para a gente, né, Maurício? Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Vamos começar falando renda, principalmente. A pessoa fez um empréstimo em um banco, estava endividada, fez um empréstimo em um banco, o cartão de crédito já estava estourado. Qual a prioridade? Qual dos dois pagar primeiro? Cartão de crédito ou empréstimo? Um empréstimo no banco. É importante saber priorizar, né, o que deve ser pago primeiro. Cartão de crédito e cheque especial são as duas modalidades mais caras de juros. Então, quanto mais tempo você leva para pagar o cartão, quanto mais você atrasa, maior você aumenta a sua conta, seu débito para o mês seguinte. Então, esse com certeza deve ser prioridade número 1 na hora de quitar, tá? Assim como o cheque especial. Agora, o que acontece? Às vezes as pessoas se afobam, quitam e não tem uma programação financeira para dar continuidade no mês seguinte. Então, se você está percebendo que frequentemente você entra no cheque especial, não consegue pagar o total do seu cartão de crédito, ao invés de pegar aquelas contratações que o próprio banco te oferece, pagando uma taxa de juros muito alta, o ideal é que você vá até uma agência bancária, procure o seu banco, tentando alternativas mais longas de refinanciamento com taxas de juros mais baratas. Geralmente, a primeira oferta do banco é uma oferta que troca uma taxa de juros de 14% por uma taxa de juros de 7%, que parece muito bom, é a metade. Mas 7% ao mês é uma taxa... vou dizer, ainda, né? É muito alta, assim, é quase um suicídio financeiro. Falando um pouco sobre esses dados que foram divulgados, né? É muita gente endividada. Qual o principal fator que está levando essas famílias a essas dívidas? Tem vários fatores, né? Inclusive especula-se a questão dos jogos. Assunto que a gente poder... Assunto que vai entrar daqui a pouco, né? Os jogos online, apostas e por aí vai, tem atrapalhado sim. Existem alguns estudos que apontam do próprio governo, né? Além disso, existe a questão da inflação. Hoje o dólar está batendo recorde, né? Toda vez que o dólar aumenta, a gente é prejudicado, principalmente os mais pobres. Por quê? No nosso consumo, tudo depende de transporte. Tudo que chega na mesa do consumidor depende de transporte, que depende de gasolina, que depende do dólar. Então, toda vez que a gente tem uma política que enfraquece o real, ou lá fora acrescenta no dólar, a gente aqui acaba sofrendo com a inflação. Então, esse momento é o momento que a gente está sofrendo com a inflação, então o dinheiro fica mais curto, né? A gente vai no supermercado e percebe que, nossa, deu R$300 a conta, eu saí com 3 sacolas, né? Eu brinquei esses dias com o almoço, falei, parece que está R$100 a sacola no supermercado, né? Assim, qualquer coisa que você compra dá R$300. Então, o dinheiro está encurtando por conta da inflação. Acho que esse é o principal fator. Infelizmente, né? Ontem a gente até estava falando a respeito da saca do café. O café ficou mais caro, mas ele ficou mais caro desde o início do ano até agora. Só que nós só conseguimos sentir por conta da alta do dólar, porque a saca, ela é vendida em dólar, né? Então, realmente, o dólar, ele influencia muito na questão do combustível, a questão do café e outros inúmeros produtos. Exato. E tem um detalhe que, às vezes, quando a gente olha para a inflação, que é um número geral do Brasil, a gente não percebe o quanto no nosso orçamento, aqui em Goiânia, por exemplo, há 3 meses atrás eu cortava o cabelo por um valor. Esse valor dificilmente vai impactar ali na inflação de forma tão rápida, né? Porque é Goiânia, é muito local. Agora, aumentou quase R$30 esse ano, né? O valor que eu cortava o cabelo no início do ano para agora. Então, a gente vai sentindo. Por quê? O profissional que está ali está vendo que as contas não fecham. Ele precisa adequar o salário dele. Ele adequa o salário dele, impacta na gente, precisa cortar o cabelo. Então, é assim que funciona a inflação. O que eu ia perguntar agora, porque tem como cortar gastos com a inflação tão alta, com tudo, está desfavorável. Na realidade, o cenário não é favorável. Né? Como cortar gastos para não se tornar ainda mais endividado numa época dessa? Eu não vou mentir, é cada vez mais desafiador cortar gastos. Quanto menor a renda, mais complexo fica fazer isso, porque você vai tirando coisas essenciais, né? O que eu observo é que as pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade em priorizar o que deve ser cortado, e aí é onde
uma ajuda profissional acaba interferindo de forma positiva, né? Porque às vezes tem alternativas, a pessoa que tem um financiamento de um carro pode ter alguma alternativa melhor para aquela situação, ou do imóvel, enfim. Então, assim, não vou dizer que sempre dá para cortar. Eu vejo casos que é quase que impossível cortar alguma coisa sem cortar na carne, né? Assim, já foi feito tudo que precisava. Mas na maioria dos casos tem sempre um espaço. O caminho eu preciso conhecer meu orçamento, ter propriedade em relação ao orçamento. Então, aquela história de anotar os gastos, né? Isso é importante. E é importante fazer isso de uma forma disciplinada, para você realmente conhecer o que está saindo ali no seu mês. Só assim você consegue agir, né? Tomar alguma medida caso seja possível. E com a chegada agora da primeira parcela do 13º, tem como melhorar essa questão de sair desse endividamento? Porque, assim, são 2 parcelas, né? Agora, sim, a primeira, mês que vem a outra, mas às vezes não dá para salvar toda a dívida, né? Qual que é a orientação? É sempre um conflito, porque existem 2 fatores. A pessoa está louca, geralmente, para férias, para aproveitar um pouquinho do ano, né? Aproveitar um pouquinho desse momento de lazer, de repente, mas tem dívidas. O que acontece? O 13º é um momento importante para as pessoas que precisam reorganizar as finanças. Então, aquele exemplo do cartão de crédito, da pessoa que não está conseguindo pagar o cartão de crédito, de repente está no cheque especial, é uma boa alternativa o 13º para equalizar. Qual que é o problema? E na maioria dos casos, essa agenda se repete ano a ano. A pessoa vai e resolve no final do ano. Começa janeiro, aí vem material escolar, vem uma série de fatores que começa a dificultar de novo o orçamento. Aí vai chegando dezembro, ela vem na mesma situação. Então, é ideal equalizar, mas evitar que o orçamento volte a transbordar, né? Volte a ficar deficitário no mês seguinte. Então, só o 13º não vai ajudar sem uma mudança de conduta, né? Uma mudança comportamental. Pode ser só no momento, né? Ali depois para frente vai virar uma bola ainda maior. Então tem que ter muita sabedoria nesse momento. São coisas... saúde financeira, saúde física, não é coisa que dá para você fazer uma vez e acabou, né? Você tem que cuidar diariamente da alimentação, do corpo, do bolso. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Viu, ele que é consultor financeiro, o Maurício, deu dicas importantes aqui para a gente, para poder sair do endividamento. Muitas famílias endividadas, infelizmente, devido aí tantos fatores. Um principal é a inflação. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Maurício. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado.